7h31, estamos de volta com o T-News e já está conosco também o nosso comentarista, Dr. Setembrino. Bom dia. Bom dia, Mariela. Bom dia, Clárice. Bom dia a todos. E agora nós vamos conversar com o candidato à reeleição em Ponta Grossa, Marcelo Rangel, do PPS. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marielle. Bom dia, doutor Setembrino. Bom dia, Clárisson. A todos os ouvintes da Rádio T. Bom, Marcelo, primeiramente, nós gostaríamos de saber a sua avaliação em relação à campanha no primeiro turno. O senhor está no segundo turno, disputando com Aliel Machado. O senhor alcançou 47,68% dos votos, totalizando 84.032 votos. O senhor esperava essa votação, que por alguns detalhes, por pouco o senhor não venceu no primeiro turno. Qual é a sua avaliação? Olha, Marielle, primeiro eu tenho que me dirigir diretamente aos 84.032 eleitores, a população que está nos acompanhando através da Rádio T, que tem uma audiência surpreendente, não só em Ponta Grossa, mas em toda a região, porque nesta eleição também teve algo muito surpreendente, até mesmo nas outras cidades. Isso é comum até mesmo numa eleição municipal. As pessoas acabaram se envolvendo e torceram, né, pelos seus candidatos. Então eu tenho que agradecer muito, dizer a todos que acreditaram no meu trabalho, que eu estou muito honrado, com uma vontade ainda muito maior de continuar nesse caminho que eu considero o caminho correto, de respeitar as decisões da população, com muito diálogo, com muita proximidade acima de tudo, mas realmente muito feliz. Realmente foi surpreendente uma votação tão grande. Nós imaginávamos que iríamos fazer uma boa campanha no primeiro turno, que nós teríamos uma boa votação. As pesquisas internas mostravam isso. Mas quando se consolida isso, Marielle, é realmente uma alegria muito grande, não só nossa, da equipe, das pessoas que estão envolvidas na campanha. E é claro, a gente fica imaginando, nós teremos ainda mais 20 dias, mais quase um mês de campanha no segundo turno, e isso pode ser desgastante, é difícil, porque normalmente no segundo turno os ataques se intensificam. Não da minha parte, eu vou fazer uma campanha limpa, mas normalmente o segundo turno é mais tenso. Mas, acima de tudo, a vontade de retornar à campanha, que eu gosto muito, de poder conversar com as famílias, conversar com as pessoas, as crianças que se envolvem na campanha. Sempre, em todas as eleições, as crianças são fundamentais, porque elas se simpatizam com o candidato, elas querem abraçar o candidato. Isso é muito gratificante. Então, esse é o momento de agradecer, de dizer a todos que estiveram comigo, que me conhecem, que sabem como eu me comporto trabalhando na prefeitura, de que acreditam no futuro da cidade de Ponta Grossa, que acreditam que Ponta Grossa está indo bem, está numa situação melhor do que os outros municípios do país e que nós temos um futuro promissor. Então tenho que agradecer muito e também me dirigir àqueles que não votaram em mim, Clárisson e Marielle. Muitas pessoas, elas se simpatizaram com alguma proposta ou receberam a visita do candidato, ou estiveram participando da campanha de outros candidatos. Para essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento é que eu quero me dirigir, com um respeito absoluto, acima de tudo. Eu estou dialogando muito com essas pessoas para que eu possa trazer também essas outras ideias, essas vontades que essas pessoas tiveram no primeiro turno para a nossa campanha, para o nosso trabalho. A gente se supera a cada dia. Eu sempre digo que a gente acaba se reinventando a cada dia pela experiência. Nós somos uma versão mais atualizada do nosso software, né? A todo dia, porque a gente aprende. Então eu aprendi com essa campanha e mesmo os eleitores dos outros candidatos certamente têm muito a me ensinar e vou honrá-los também nesse segundo turno com propostas nesse sentido. Primeiro, Marcelo, parabéns aí por você estar no segundo turno, debater a cidade aí com outro candidato. Acho que será importante também para o crescimento da cidade nos próximos anos. E eu pergunto, qual foi o erro? Que praticamente você não foi para o segundo turno por aí poucos votos. Você tem algum erro que você acha que cometeu nesse primeiro turno? E um dos debates, e que foi bastante questionado pelas redes sociais e por todos os candidatos, foi sobre os bens bloqueados seus. O que o senhor tem a dizer para a população e o senhor acha que esse foi um dos motivos que o senhor não pôde explicar para a população para não ganhar no primeiro turno?
Olha, Clarisson, eu não considero que nós tivemos erros na nossa campanha. Pelo contrário, nós surpreendemos, porque quem está na prefeitura, quem está exercendo um cargo, nesse momento em que o Brasil passa por uma crise muito aguda, econômica, política, onde as pessoas não confiam mais na classe política do nosso país, é muito difícil, é mais ônus do que bônus. É só você pegar o resultado de todas as eleições, de todas as campanhas do Brasil. Pouquíssimos prefeitos tiveram êxito. Então, foi surpreendente aqui em Ponta Grossa, porque a população realmente conseguiu ver os avanços que a cidade teve ao longo desses 3 anos e meio. Isso foi muito importante. Sempre teve muita dificuldade quem está na vida pública, nesse momento, ter um bom desempenho na eleição, na política. E nós conseguimos isso nesse primeiro turno, graças a Deus. E graças ao apoio da população que vê a cidade com olhos do bem, não com sangue nos olhos. Vê a cidade progredindo, crescendo, melhorando, mesmo em época de dificuldade. Não só no debate da Rede Globo, mas aqui mesmo na Rádio T, em diversas entrevistas, eu falei muito claramente a respeito dos bens bloqueados, que na verdade representa o valor de um carro. E eu sempre disse o seguinte: primeiro, que os bens não são meus, são bens da minha família, são bens do meu filho, da minha filha, e eu vou lutar até o último dia da minha vida para defender a minha família acima de tudo. Sempre se fala a respeito desse assunto, mas não se fala por quê. E eu falei na Rede Globo, de maneira muito clara, que trata-se do caso da Minchinfest do primeiro ano. Por 24 anos, a prefeitura fez o processo da Minchinfest de contratação dos shows da mesma forma, sempre com contratação terceirizada. A promotoria acha que isso é inadequado. E nós entramos com resposta e vamos até o fim nesse processo para que isso seja arquivado, porque eu tenho todos os documentos da Procuradoria, do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral. Nós fizemos exatamente como todos os outros prefeitos e vamos vencer isso. Eu não mudei. O meu patrimônio continua o mesmo. Eu tenho a minha casa e tenho o meu carro. Exatamente como eu iniciei na Prefeitura de Ponta Grossa. Quem me conhece, quem conhece a história da minha família, todos aqui sabem que eu vim de uma família extremamente humilde. Meu pai era feirante, minha mãe batalhadora, meu irmão e eu começamos muito cedo trabalhando. Comecei a trabalhar no rádio com 12 anos. Então tem uma história de luta. Tudo que eu conquistei na minha vida foi com muito trabalho, foi com muita dedicação. Eu sou empresário, graças a Deus, as conquistas que eu tive no ramo empresarial também foram antes da vida pública. E eu, graças a Deus, continuei tendo outras conquistas nessa área, mesmo com a dificuldade econômica do Brasil. Eu sou empresário, eu sei a dificuldade que o empresário tem quando cai as vendas, quando tem dificuldades até mesmo para você cumprir as suas obrigações com os seus funcionários. Eu tenho mais de 50 funcionários que trabalham, famílias que trabalham junto conosco, com a minha família. E eu tenho também as dificuldades como todo empresário, como todo industrial, como todo pai de família. E com relação aos bens, eu gostaria muito de dar um ponto final nessa questão, porque eu vou vencer e eu vou comemorar com a população de Ponta Grossa acima de tudo, porque vai ser uma conquista, porque eu estarei vencendo em nome da minha família. O valor é na ordem de 150 mil, como eu falei, é um valor de um automóvel, mas eu vou vencer porque eu tenho a certeza absoluta de que nós estamos fazendo tudo correto no processo administrativo e também no processo judiciário. Então, agora, candidato, só uma situação. Os outros candidatos, principalmente até no debate que aconteceu na RPC, eles fizeram muitas críticas ao senhor, falando exatamente sobre essas obras que o senhor apresentou no horário eleitoral, dizendo que a maior parte dessas obras foram, na verdade, já deixadas pelo ex-prefeito Pedro Vosgrau, o ICMEIs que o senhor fala, as unidades de saúde, enfim, muitas das obras. Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso. O que realmente é do seu governo e o que é do governo anterior? Olha, no debate da Rede Globo, me perguntaram a respeito disso. Olha, você está falando a respeito de habitação, mas muitos projetos foram do ex-prefeito, algumas obras foram deixadas pelo ex-prefeito.
Eu sempre digo o seguinte, eu respeito muito ex-prefeitos, porque sabem da dificuldade que é ser um gestor. O ex-prefeito Vosgrau, o ex-prefeito Joselito, os ex-prefeitos que me antecederam, todos eles passaram por dificuldades também. Não é fácil você representar uma cidade de 400 mil habitantes. E o Pedro Vosgrau, ele fez um bom trabalho na área de habitação, muito melhor do que na época do PT. Isso é inegável. Quando teve a gestão do PT, foi muito ruim a gestão do PT em habitação. O Pedro, não, ele avançou muito nesta área de habitação. Em outras questões também. Claro, nós temos diferenças, temos também críticas a alguns atos com relação, por exemplo, ao FGTS, não só com relação ao ex-prefeito, mas também com os outros, mas em diversas áreas ele também teve avanço. Por isso que eu respeito muito a história de Ponta Grossa com relação aos ex-prefeitos. E nós tivemos, sim, muitos processos que nós demos andamento. Mas é importante dizer, o prefeito, ao longo desses 3 anos e meio, quase 4 anos, fui eu, junto com a nossa equipe. Quem paga os projetos, quem faz o processo, quem faz a contrapartida, tudo isso é feito através de uma administração. E nós avançamos em outros projetos. Nós tínhamos poucos projetos, principalmente de infraestrutura, de asfalto. Nós fizemos todos esses projetos, temos hoje a cidade preparada para receber mais investimentos, mas, sem dúvida nenhuma, com respeito absoluto àqueles que passaram. Marcelo, a gente tem visto que você é um crítico severo do PT. E o PT, ele hoje está aliado ao candidato que vai para o segundo turno, que é o deputado federal Aliel Machado. No entanto, o seu partido, o PPS, ele tem a origem do Partido Comunista Brasileiro, que é um dos partidos mais antigos do Brasil, e o seu partido foi criado em 92. Na primeira eleição, em 94, para presidente da República, o PPS apoiou o PT e apoiou o Lula para presidente da República. O PPS, que é um partido socialista de centro-esquerda, de acordo com o seu estatuto, é um partido socialista, hoje está aliado mais aos partidos de direita, como o PTB, PMN, o DEM, antigo PFL. Essa situação toda do PPS, que nasce com um partido de centro-esquerda, de esquerda, socialista, e vai mudando ao longo do tempo. Hoje, percebe-se que o PPS está com um número reduzido de deputados federais, não tem senador, e, acima de tudo, o seu irmão, que era deputado federal pelo PPS, deixou o partido. Isso é uma amostra de que essa disputa desta eleição, vencendo a eleição, o senhor também deixa o PPS? É uma grande pergunta, viu, doutor Setembrino? E com uma resposta muito clara. Eu só tive mandato por um partido. Eu escolhi o PPS. Eu fui líder estudantil, participativo, principalmente na universidade. As conquistas que nós tivemos no nosso mandato foram baseadas justamente nas nossas lutas no diretório, no Centro Acadêmico Carvalho Santos, pelo passe livre, por questões ideológicas. Então eu sempre tive esse posicionamento muito de luta por direitos, pela democratização de oportunidades. Sempre tive esta linha. E eu escolhi o PPS principalmente pela sua história, por ser um partido limpo, por ser um partido também, mesmo pequeno, aguerrido. Ele luta por causas importantes sociais. Ele é um partido de centro-esquerda, sim, mas quando eu optei pelo PPS, ele já tinha deixado aquelas linhas mais radicais há muito tempo. O PPS é um partido mais progressista, é um partido que estende a mão à indústria, um partido que estende a mão ao comércio, que tem as suas variações. Ele pensa na educação como uma linha social extremamente democrática. Eu gosto dessa linha na parte da educação, gosto da linha do PPS nesse sentido. Por exemplo, hoje nós temos o Cristóvão Buarque, que é um pré-candidato à presidência da República
e com possibilidades. Ele tem uma linha ideológica na área de educação muito definida. Eu também tenho a mesma linha que ele. Em compensação, na linha de indústria, do setor produtivo, o PPS é muito progressista. Ele imagina a política como um facilitador, pendendo pela desburocratização, para que a gente possa ter fluência, que tenha progresso em todas as áreas. Coisa que os partidos de ultra-esquerda, eles deixaram, eles não admitem essa ideologia mais retrógrada. Isso se mostrou ineficiente, não só no Brasil, mas aqui em Ponta Grossa. No passado, o governo do PT foi muito ruim, foi muito fraco. Nós não temos nenhuma obra significativa do governo do PT aqui na cidade de Ponta Grossa que a gente possa se recordar, sem contar com a obra em frente ali à universidade. Outras grandes obras ou grandes projetos para a cidade, nós não lembramos, não tem não teve um avanço, pelo contrário. Eu sou crítico mesmo do PT, porque fui deputado por 2 mandatos e eu notei que os deputados do PT, com aquela ideologia mais retrógrada e muito fechada, infelizmente não trouxeram bons avanços para a política do nosso país. E depois se mostrou ainda um partido muito fechado, com propósitos ainda escusos e corruptos, na verdade. Isso se mostra todos os dias aí através da imprensa, com prisões de pessoas ligadas ao partido. Demonstra que existia ali um conluio de todas essas pessoas. Por isso é que eu tenho uma preocupação com Ponta Grossa, doutor Setembrino. A minha preocupação é na linha ideológica. Eu vou fazer minha campanha muito limpa, muito olhando no futuro da nossa cidade, olhando principalmente no trabalho, nas propostas, mas sempre com a preocupação de que a ideologia possa prejudicar o progresso da nossa cidade. Prefeito, embora o senhor tenha dito que a questão é ideológica, o seu partido é um fisiologista. Ele apoiou Lula, apoiou Ciro Gomes, abriu para o Serra, né? Então é um partido que, na verdade, ele não sabe para que lado anda no fundo, apesar do senhor ter defendido muito bem o partido. O site da Justiça Eleitoral, em 2000, dava o PPS como o 8º partido mais corrupto do país, atrás do DEM e de outros partidos. E de outro lado, nós tivemos aqui o exemplo na região, o caso de Prudentópolis, daquele prefeito cassado, foi preso, que estava assaltando a prefeitura, que era filiado ao PPS, e o PPS logo tomou conhecimento também, o expulsou do partido. Diga-se que isso é verdade. Agora, o que verifica-se, se o PT, de um lado, está atolado até o pescoço por corrupção, isso é uma verdade, basta verificar as notícias da Lava Jato. De outro lado, o Partido Progressista, por exemplo, que lhe apoia aqui em Ponta Grossa, é o maior investigado, com cerca de 32 investigados, entre deputados e ex-deputados, pela Lava Jato, com um prejuízo de mais de 400 milhões para a nação brasileira no assalto à Petrobras. Como é que o senhor vê o apoio também de um partido, então, como esse, que lhe apoia nas eleições atuais e que está tão atolado quanto o PT na Lava Jato? Olha, doutor, o senhor falou muito bem, o PPS é um partido muito rígido. Quando aparece qualquer tipo de situação que difere das ideologias do partido, ele expulsa. Ele fez isso com o prefeito de Prudentópolis e fez isso em todo o Brasil, com situações que pareceram ser diferentes dos ideais do PPS. Eu ainda defendo o meu partido. De todos esses partidos que aqui estão, eu acredito que o PPS tem ideologia muito clara, ele é muito rígido, ele é um partido que hoje tem atuação aguerrida, ele é um partido forte no ponto de vista do bom debate, de propostas. Nós tivemos boas conquistas no partido, mesmo sendo muito pequeno o PPS. Quando o PPS apoiou lá atrás o Partido dos Trabalhadores, por um ano, se não me engano, posso estar equivocado, mas um pouquinho mais que um ano, ele percebeu que o partido não tinha a mesma linha do PPS.
E ele deixou claramente e mostrou o seu lado oposicionista. Hoje o PPS é o partido, sem dúvida nenhuma, de maior oposição ao PT no Congresso Nacional. Agora, Marcelo, você fala bastante do PT, mas nós temos aqui no estado do Paraná também um grande problema que é em relação ao governador Beto Richa. Nós tivemos um massacre que aconteceu aqui no Centro Cívico, vários professores aí acabaram indo contra o governo e agora, nesse momento, o governador disse que suspendeu o reajuste dos servidores públicos, prometeu isso para acabar com a greve no ano passado e não cumpriu. Além de investigações na Operação Quadro Negro, inclusive aqui em Ponta Grossa e tudo mais, ou seja, casos aí que ganharam repercussão nacional e ele está apoiando a sua candidatura, mas não entrou na sua campanha. Qual que é o motivo? O senhor também tentou esconder a presença do governador ou não? Não, aconteceu? Todo mundo sabe exatamente que eu tenho um bom relacionamento com o governo do estado, tenho um bom relacionamento com ministros, tenho um bom relacionamento com deputados, eu tenho um bom diálogo com todos. Eu acho que é muito importante para a cidade de Ponta Grossa. Isso eu acho que é um ponto importante, porque quem não reconhece um governo terá dificuldades em conseguir recursos para a cidade. A cidade Prefeito, não pode aproveitando essa sua colocação, uma ilha, né? Eu acho que deixou claro já nesse ponto aí com relação ao governador, eu queria voltar para o local aqui, né? Perguntar sobre o segundo turno agora. O senhor tem interesse, por exemplo, fazer aliança com o Partido da Mulher Brasileira, do seu ex-secretário Júlio Killer? Então, doutor Setembrino, eu quero fazer uma aliança com os eleitores, acima de tudo, dos candidatos. Porque ninguém é dono dos votos. Nenhum candidato ele pode se dizer proprietário dos votos da população. E eu preciso fazer essa aliança com os eleitores com respeito absoluto a todos os candidatos. O Júlio Killer, ele foi meu secretário durante toda a gestão. Então, aliás, nos esclareça, quantos cargos comissionados o Júlio Killer tinha em seu governo, prefeito? Olha, Marielle, é uma pergunta extremamente difícil. Porque nós perguntamos isso a ele durante a entrevista e ele nos questionou. Porque o secretário, na verdade, ele tinha uma proximidade com muitas pessoas dentro do governo. Aliás, ele frequentava a casa minha casa, a casa da minha família, a casa da família dos meus secretários. Ele estava ao meu lado e defendia o governo. Por muitas vezes fez entrevista aqui na Rádio T, falando muito bem do nosso governo. Agora, eu tenho que respeitar, acima de tudo, algumas propostas, com certeza, do candidato foram bem aceitas. Ele teve votação. Então, eu tenho que respeitá-lo, acima de tudo. E vou fazer isso. O senhor acha que houve traição, prefeito? Olha, eu fiquei triste com o posicionamento. Não por ser candidato, sabe, doutor Setembrino? Porque todos têm direito a ser candidato. Até mesmo o meu secretário, não tem problema ele ser candidato. Eu fiquei triste pelo posicionamento de destruição do nosso governo. Isso fica até mesmo chato para ele. As pessoas questionaram a ele. Mas escuta, da noite para o dia ele mudou de opinião? Diz que a gente aceita a traição, mas não o traidor, é isso? Eu digo ao senhor, doutor, que na política às vezes as pessoas ficam cegas. E eu noto isso no segundo turno também. Eu noto que nesse embate nós temos que trazer propostas para a cidade. Temos que trazer projetos para Ponta Grossa. Não só ataques. Nós temos que trazer soluções. Doutor, nós temos uma cidade grande, de 400 mil habitantes. É uma cidade que vive todos os dias desafios. Então hoje mesmo, com certeza, alguns problemas vão acontecer. Choveu ontem, teve problemas, tem problemas na área de educação, na área de segurança, na área de saúde. Então o prefeito ele precisa ter equilíbrio acima de tudo, tem que ter responsabilidade como um pai de família. O senhor aceitaria apoio de Júlio Killer no segundo turno? Olha, eu quero ter o apoio da população acima de tudo. Se o Júlio ele repensar nesse posicionamento que ele teve durante a campanha, e ele quiser vir conosco, eu sou o homem do diálogo, todo mundo sabe. Eu converso até mesmo com a oposição. Sempre conversei com as pessoas, até mesmo que foram os maiores críticos do meu governo. Eu tenho essa possibilidade. E até mesmo os críticos, eles falam isso. Olha, eu já falei muito mal de determinados assuntos e quando eu vou conversar com o Marcelo me recebe, ele me escuta. Isso para mim é muito importante. Marielle, até mesmo aqui na Rádio T, eu já ouvi críticas que me ensinaram. No dia seguinte eu falei, escuta, nós vamos ter que mudar o posicionamento porque eu acho que isso procede. Também já escutei críticas que não procedem, né? Então, eu tenho que ter diálogo com as pessoas acima de tudo. Eu vou conversar com o Aliel, eu acho que o Aliel ele é um jovem deputado que precisa se manter
atuante no Congresso Nacional. Para a cidade de Ponta Grossa é importante ter 2 deputados. É uma opinião minha. Claro que eu respeito o eleitor, mas uma opinião particular do Marcelo é de que o Aliel ele precisa defender Ponta Grossa como deputado federal. Agora, Marcelo, uma pergunta também, se falou dos ouvintes aqui da Rádio T, e muitos ouvintes até criticaram aí a sua postura de não vir ao debate aqui na Rádio T, a entrevista e tudo mais, e até o TFPR. O senhor tem uma explicação para isso? E até já fazendo, a gente já sabe, a gente vai fazer... Me permita aqui complementar a sua pergunta, por gentileza? Claro, e a gente vai fazer alguns convites para próximos debates e entrevistas também. E queria saber a sua opinião sobre isso. Marcelo, complementando essa colocação, que eu acho que você vai responder rápido e objetivamente, eu gostaria de dizer que a oposição tem feito uma crítica no sentido que no primeiro turno você fez uma exposição de diversas obras, principalmente na propaganda eleitoral de televisão, mostrando obras e falando, isso aqui vai continuar, aquilo vai continuar, mas efetivamente propostas como candidato para uma próxima gestão não se viu efetivamente, seja, por exemplo, na área ambiental, a não ser a continuidade na área da educação do ensino integral, que é muito bom, não há dúvida nenhuma, mas não se viu nada de novo, assim. Como você explica aí essa estratégia de virar um canteiro de obra de cidade, segundo a oposição, só para ganhar a eleição? Olha, doutor Setembrino, uma coisa importante deixar aqui muito claro também para os nossos ouvintes, que eu sou prefeito de Ponta Grossa. Eu tenho que ter a responsabilidade absoluta, não só com o orçamento e também com as minhas propostas. Eu tenho que fazer uma proposta que seja viável do ponto de vista político, economicamente e também juridicamente. Eu não posso vir aqui ao rádio ou à televisão e dizer eu vou fazer isso ou aquilo, que se torne inviável depois da eleição, porque eu terei 4 anos e eu quero terminar a minha carreira política, porque são os últimos 4 anos da minha vida pública. E eu quero terminar a minha vida pública como alguém que contribuiu para a história de Ponta Grossa. Prefeito, nós estamos chegando praticamente ao fim aqui da entrevista por uma questão de tempo. Eu gostaria que o senhor respondesse quanto % das suas promessas já desse primeiro mandato o senhor cumpriu. Eu vou fazer novas propostas, mas todas elas são embasadas do ponto de vista econômico, político e jurídico. Eu não posso fazer promessas que são inviáveis. Eu fiz 23 propostas, Marelli. Eu tenho as propostas e vou deixar isso muito claro até na internet e também no meu programa eleitoral. Eu fiz 23 metas. Das 23, apenas 3 eu não consegui ainda chegar ao final, que é a questão das 4.000 quadras, eu fiz 3.050. Nós fizemos também a questão do centro de desintoxicação, que eu trabalhei com os CAPs. Eu fiz outras questões, outras metas, eu cumpri de maneira diferente. Então, isso é muito claro. Eu tenho 23 propostas da gestão passada que eu vou deixar claro no meu programa eleitoral de que eu cumpri 90% ou 85% de todas essas propostas. Agora, neste momento, eu sou prefeito. Eu tenho que fazer uma proposta e 100% ser cumprido. Essa é a minha responsabilidade, é a minha meta absoluta. Na eleição passada, eu não era prefeito. Eu tinha uma noção de gestão. Agora, dessa vez não. A responsabilidade minha é muito maior. E a pergunta do Clárison sobre as entrevistas? Então, Clárison, você me perguntou por que eu não participei de um debate aqui da Rádio T. Eu vim aqui na entrevista... Um debate e uma entrevista, né? Eu participei, não só da entrevista da Rádio T, mas de outras emissoras de rádio, das rádios aqui que promoveram entrevistas, todas eu participei. Participei do debate da UEPG, participei do debate da Associação Comercial, participei do debate da Rede Globo, que é muito importante. Só que eu sou prefeito, eu tenho compromissos. Às vezes eu tenho que ir para Curitiba, às vezes eu tenho que ir para Brasília. Eu tenho diversas situações como prefeito. Eu quero debater, mas também é o seguinte, eu quero debater propostas para Ponta Grossa. Eu quero falar sobre o futuro de Ponta Grossa, porque muitos debates, e principalmente com o candidato que está concorrendo, se torna algo eleitoreiro. Nós agradecemos a participação de Marcelo Rangel aqui na Rádio T.